Aleluia. Glória a Deus. Antes de você sentar, dê um abraço. A pessoa que está do seu lado, diga para ele assim: nossa, você veio mesmo. Você disse que vinha e veio mesmo, hein? Que top. Diga, esse lugar ficou mais bonito com você aqui hoje. De verdade. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, amém? Em todo tempo Ele é bom. Houve um período que a igreja ficou preocupada com aquilo que poderia acontecer. Ou melhor, nós até nós nos preocupamos com aquilo que pode ser ensinado, talvez para os nossos filhos, com algumas coisas que podem querer ser impostas, que nós não cremos, que a palavra de Deus não diz. Só que independente de tudo isso, nós vamos continuar crendo naquilo que Deus diz. Amém? E a nossa posição como igreja sempre é manter os nossos braços erguidos. Pastor, o que isso quer dizer? Sempre com a posição de adoração e se rendendo a Ele, reconhecendo que tudo é por Ele, tudo é para Ele e é por meio dEle. Amém, gente? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar. Amado Espírito, nós te agradecemos por essa noite, por tudo que o Senhor tem feito, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Somos gratos a Ti. A sua presença é notória, a sua presença é palpável. E nós não podemos nos mover sem ela. Sabemos que a vida está em Ti. E fora de Ti não há vida. O Senhor traz sentido a todas as coisas. E nós queremos viver por Ti. Pedimos que o Senhor nos direcione nessa noite através da Sua palavra. Que a Sua palavra nos transforme. Que o Senhor nos direcione. Que o Senhor possa nos alinhar segundo o Seu querer. Para que possamos viver segundo a Sua vontade. Para que o Seu reino se manifeste em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro. Capítulo 1. Segundo a Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 3 e 4. E diz assim: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vinda e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há
no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude, o conhecimento. Amém? Esse versículo, ele diz um pouco a respeito da nossa realidade em Cristo. Qual é a nossa condição em Cristo? Sabe o que é interessante? O versículo 4, ele diz algo acerca de Jesus, diferente do que talvez nós ouvimos. Nós já ouvimos, e você já ouviu, que nós somos cordeiros com Cristo. Amém? Cordeiros com Cristo. E quando nós falamos de ser cordeiros, nós pensamos propriamente em herança. Amém? Só que aqui esse texto, no versículo 4, diz que nós somos coparticipantes da natureza divina. Escute, não é do que ele tem, mas do que ele é. E isso é muito mais poderoso do que qualquer outra coisa que possamos receber. Ele está dizendo que nós somos coparticipantes da natureza divina de Cristo. Ele está dizendo que eu e você, nós somos participantes daquilo que Cristo é, da natureza dele. E partindo daqui, existem alguns conceitos que precisam ser quebrados. Existem algumas coisas que ficam afirmadas e ficam claras que não passam de carnalidade. Como assim? Existem coisas que nós justificamos e dizemos não conseguir vencer na nossa carne. Eu quero dizer que na verdade isso não passa de algo da carne, porque em Cristo você pode vencer todas as coisas. Sabe o que é interessante? Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós olhamos uma criança que nasceu, cresceu, passou pela trajetória que todo mundo passa: infância, adolescência, juventude, até que se tornasse homem. Lógico que existe todo um contexto, mas Deus tinha poder para lançar Jesus na terra com 25 anos de idade, sim ou não? Sim ou não, gente? Aí eu vou dar um exemplo para vocês aí, vamos falar um pouquinho de teologia. Quem era o pai de Isaías? Alguém sabe me dizer? Quem era o pai de Isaías? Vamos lá, o pai de Elias. Hã? Hã? A única coisa que a Bíblia diz sobre Elias, que ele era o que, gente? Me ajuda aí, gente. Ele era tisbita, não é isso? É ou não, gente? Me dá uma amnésia agora. Ele era o quê? Tisbita, só isso. Quando nós vamos ler a Bíblia, e em todos os casos, na maioria deles, a Bíblia diz a genealogia, filho de não sei quem, tem uns nomes lá que não dá nem para entender. Tem uns nomes que são complexos, eu acho que tem uns nomes muito diferentes lá. Eu sugiro para as grávidas de plantão, se vocês quiserem, ter os nomes legal lá. Só que
No caso dele, não tinha. Quem era a família dele? Não tinha. Pastor, o que o senhor quer dizer? Podia ser feita a mesma coisa com Jesus. Ele podia aparecer e começar a fazer alguns milagres e algumas coisas, a pessoa ia ignorar alguns fatores. Mas Jesus nasceu criança e viveu todas as fases. E a Bíblia diz que ele foi irrepreensível. Sabe o que isso significa? Que Jesus viveu aqui todas as fases para provar para mim e para você que tem como viver aqui e não se corromper com as coisas daqui. E quando esse texto diz que eu e você, nós temos a natureza divina, ele está dizendo assim: você tem dentro de você o que ele tinha para vencer, o que ele venceu. Nós temos dentro de nós o que Jesus tinha para vencer, o que ele venceu. Deixa eu te falar uma coisa, o que eu quero deixar bem claro para você aqui é que eu não quero te acusar, eu só quero te mostrar que as suas fraquezas não são um resultado de algo que aconteceu no seu espírito. Isso é obra da carne, porque no espírito você está pronto. Em Cristo, através da natureza dele, se nós somos participantes disso, não tem como vacilarmos, não tem como errar. Esse versículo, ele diz que nós temos não só o que ele tem, mas temos em nós o que ele é. Eu não sei se isso para você mexe com você, mas isso mexe comigo. Porque não se trata simplesmente de você ser terceirizado de uma empresa. Sabe, eu vim aqui representar alguém. Não. É você dizer: eu faço parte desse alguém. Eu estou levando dentro de si o que ele tinha. O que eu quero que nós entendamos, o que eu quero que você entenda, que fique claro para nós. Mais uma vez eu vou dizer isso, não tem nada a ver com aquilo que Cristo fez. Tem a ver com o lugar que nós estamos. Existem coisas que precisam deixar de ser apenas uma linguagem, precisam se tornar uma verdade, precisam se tornar uma realidade. Como assim? Em Cristo está feito, está tudo feito, amém? Amém? Se em Cristo está tudo feito, nós precisamos acessar esse lugar e começar a desfrutar de tudo isso. Se no reino não tem escassez, nós precisamos acessar esse lugar para que não haja escassez. Se no reino a manifestação da cura, nós precisamos acessar este lugar para que a cura se manifeste. Deixa eu te falar uma coisa. Pare de duvidar. O nosso Redentor vive. O problema não está do lado de lá. Se algo não aconteceu, o problema está aqui. Existe um lugar em Deus que nós precisamos encontrar. Existe um lugar em Deus que nós precisamos encontrar. Porque o texto diz que nós somos participantes disso. A Bíblia diz que nós somos. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, primeiro livro da Bíblia.
Gênesis capítulo 12. Nós vamos falar um pouco acerca dessa caminhada para este lugar. Talvez tenha lugares, ou melhor, existam áreas da sua vida que você já encontrou este lugar, amém? Amém, gente? Mas existem áreas da sua vida que você ainda está numa caminhada. Ou talvez em nenhuma área você encontrou este lugar ainda. O que eu quero que você entenda é que esse lugar não é para alguns, é para todos, é para mim e para você. E nessa noite eu quero falar um pouco dessa trajetória. Pastor, se eu não vivo isso, por que eu não vivo? O maior problema, ou melhor, a dificuldade que nós temos às vezes de entender algumas pregações é que algumas coisas são pregadas como se fossem algo fora do alcance. E aí se ensina a respeito daquilo. Fala-se o seguinte, você precisa ser um cara que monta um foguete. Deus te chamou para montar o foguete. Você fala, uau, eu vou montar o foguete. Aí eu venho aqui de novo e falo, você precisa montar um foguete. Escute, eu não posso ficar falando que você vai montar o foguete. Uma hora eu tenho que te explicar como que você vai fazer para montar o foguete. Pastor, como assim? Existe uma trajetória para nós entrarmos literalmente nesse lugar. Pastor, o senhor está falando simplesmente de esforços? O senhor está falando de algo que eu faço? Escute, não. Entenda, esse lugar em Cristo só pode ser alcançado com rendição total, com entrega total através do relacionamento. Só que existem algumas coisas que vão acontecendo na caminhada. Existem coisas que precisam acontecer na caminhada para que nós possamos entrar nessa trajetória. Sabe por quê? O pior engano que tem é nós acharmos que nós estamos indo para um lugar que não estamos. Gente, quem aqui não conhece muita coisa de rodovia aí, não conhece? Alguém aqui ou não? Todo mundo conhece? Muito? É que hoje não dá para falar muito sobre isso, porque hoje tem os GPS, né? Eles ensinam, né? Mas eu me lembro de uma circunstância que eu coloquei um endereço, eu coloquei uma rua, e a rua era na região lá do Paulista, e o GPS deu São Bernardo para mim. Eu sabia que não era, eu sabia que era por aqui, só queria ter certeza qual rua que era. Mas se é uma pessoa que não conhece, não vai para São Bernardo. Por exemplo, qual a rodovia que a gente pega para ir para a Bahia? Alguém sabe me dizer? Só Fernão Dias? É. Se eu pegar, gente, a BR-116, eu consigo ir para a Bahia? Consigo? Também? Tá vendo como? Pronto, eu já me enrolei. Você está falando BR-116 da Dutra, né? Eu estou falando da Regis Bittencourt. Não dá, né? Porque a Regis Bittencourt, ela vai me levar para o sul, certo? E a Bahia é para lá. Eu acho que é para lá, o sul é para lá. Mas enfim, o que eu quero que nós entendamos é o seguinte: imagine você querendo ir para a Bahia, que é para lá, e você pega uma rodovia que vai para cá. O nosso problema é isso, nós estamos querendo ir para lá e estamos na rodovia com sentido contrário. A pior coisa que existe na vida do ser humano é um engano. É achar que está num lugar que não está e achar que é alguém que na verdade não é. E é um pouco sobre isso que nós queremos falar.
Porque quando você acredita que você já está num lugar, você entra num estágio de comodismo. Só tem um problema: você achar que está lá não te traz os benefícios de quem de fato está lá. E às vezes, como igreja, nós achamos que já alcançamos o auge, o top. Nós estamos no lugar mais alto que tem. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero lançar um alvo para essa igreja aqui, amém? Amém, gente? A gente vai começar a subir um pouquinho o nível. A hora que começar a entrar cadeirante para aquele lugar, entrar aqui e levantar, sair andando. Aí vai começar a ficar melhor. Enquanto isso, gente, a gente está muito abaixo da média. Pastor, quem é a nossa média? A nossa média aqui é Jesus. E quem chegava perto dele era curado. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que se nós como igreja, fomos nos comparar com Jesus, que lugar que será que nós estamos, hein? Se nós formos olhar para aquilo que Jesus fez e Ele diz que está feito, o que disso se manifesta, ou melhor, qual é a realidade disso que se manifesta na nossa vida? Nós estamos nessa caminhada, nós estamos no percurso. Para que direção nós estamos indo? Para que lugar nós estamos indo? E quando é que eu entendo se eu estou no caminho ou não? É isso que eu quero falar. Pastor, quando é que eu entendo que eu estou nessa caminhada ou não? Capítulo 12 de Gênesis diz assim: o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, da sua casa e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. E farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Gente, quem aqui se casou novo? Eu também vou levantar a mão, viu, gente? Vamos lá, gente, me ajuda aí. Com quantos anos você se casou? – 25, você casou novo, mano? Esse tropical é terrível, né, velho? Gente, eu casei com 17 anos. Pra vocês terem uma ideia, para me casar eu tive que emancipar. Eu tive que arrumar um advogado para ir no juiz. Enfim, a história é longa. A ideia aqui não é falar de mim. Outro dia a gente fala um pouco mais sobre isso. Quando eu me casei, na época eu fui morar em cima da casa do meu pai. Nós construímos lá, demos uma ajeitada no que tinha construído e fomos morar lá. Mesmo morando em cima da casa do meu pai, os primeiros dias eles são meio estranhos. Depois de alguns dias bate uma saudade de casa. Sim ou não? Se é só quem é muito novo ou é quem mais velho também sente isso? Hã? Tô perguntando porque eu só sei quem casa muito novo, que eu casei novo. E eu senti falta, eu falei, puxa vida. Mas passou rápido, tá, gente? Pastor, por quê? O senhor sofria muito? Sua esposa não cozinhava bem? Não, minha esposa é uma ótima cozinheira, gente. Não era essa questão, por algum motivo eu senti falta de papai e mamãe. Só que preste bem atenção. Todo mundo já ouviu alguma coisa a respeito disso? Isso fica muito claro para quem é solteiro, porque essa é uma verdade. O casamento não permite algumas coisas. O casamento não permite que uma pessoa queira se casar e continue com a mentalidade de solteiro. Está entendendo? Se você quer se casar,
homem. Porque para casar você precisa ser homem. Independente da idade você precisa ser homem. Você precisa abrir mão da vida de solteiro. Porque senão o casamento não vai dar certo. Não, pastor, eu vou casar, mas eu vou continuar nas baladinhas. Eu vou não... Então não casa não, deixa quieto. Pastor, o que isso tem a ver com o texto? Imagine Deus falando para Abraão: ó, você está aí no meio de todo mundo. Agora pega as suas coisas e sai daí. A primeira coisa que Deus começou a mexer com ele foi com as emoções dele. Foi com o lugar de conforto que ele estava, lugar de comodismo que ele estava. Pastor, o que isso quer dizer? Como é que eu entendo se eu estou nessa caminhada indo de fato para o lugar onde Cristo é o centro de tudo, onde tudo está feito? Eu começo a deixar algumas coisas onde a minha vontade predominava. Eu começo a deixar algumas coisas que para mim era muito bom, lugar de cômodo. Mas eu começo a deixar esse lugar, porque eu entendo que Deus quer que eu vá fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Pastor, o que o senhor quer dizer? Se você decidiu caminhar com Cristo e ainda continua no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, tem alguma coisa errada. Porque a primeira coisa que o Evangelho vem é mexer com a minha e com a sua vida. O Evangelho, o cristianismo significa um rompimento com a antiga aliança que você tinha com o mundo, e significa uma nova aliança, que é começar uma nova vida em Cristo, amém? É a mesma coisa, abriu mão da vida de solteiro e decidiu viver uma vida de casado. Você abriu mão e decidiu viver algo novo. Pastor, quando é que eu entendo se eu estou indo para esse lugar em Cristo, para desfrutar desse lugar em Cristo? Quando você começa a entender que você já não vive mais segundo a sua vontade. Você começa a abrir mão da sua vontade. Você começa a abrir mão de um lugar de comodismo. É porque você está começando a entrar no lugar que Deus quer que você esteja. Pastor, eu quero ir para esse lugar. Então o desafio é exatamente esse. Nós saímos desse lugar de comodismo, nesse lugar onde tudo é muito bom. Gente, comida de mamãe é boa ou não? Boa demais, gente. Eu quase tive um problema sério no casamento por causa de comida de mamãe. Os primeiros dias que nós casamos, minha esposa fazia um feijão bom, mas o feijão dela não era que nem o da minha mãe. E um dia eu caí na besteira de comentar, isso aí não deu muito certo. Eu falei, não, tá bom, não tem problema. O seu é melhor que todos. Mas tinha hora que dava vontade de comer feijão de mamãe. Só que deixa eu te falar uma coisa. Preste bem atenção no que eu vou te dizer, porque isso é sério. Quem decide caminhar com Cristo tem que estar disposto a abrir mão das suas vontades e assumir a responsabilidade de homens, porque Deus não tem negócio com menino. Deus chegou para Abraão e disse para ele assim: ei, chega, sai daí, sai do meio dessa muvuca aí, eu tenho um lugar para você. Sai do meio da sua parentela, sai do meio desse lugar cômodo, aonde quando um nego assa uma carne, manda um pedacinho para você. Quando faz o bolo, manda metade do bolo para você. Não é assim não, né, gente? Não é não, não é não. Sai desse lugar aí que quando acaba o açúcar,
Você vai com o potinho lá. Não tem isso aqui não, né, gente? Pastor, isso é pecado? Não é isso. Não é exatamente disso que eu estou falando. Eu estou dando um exemplo. Eu estou falando do quanto Deus mexeu com a vida de Abraão. Deus falou para ele: sai desse lugar que para você é cômodo. Sai desse lugar que para você é confortável. Sai desse lugar onde todo mundo já te conhece e fica te paparicando. Vou te levar para um lugar que ninguém te conhece. Essa é a primeira evidência de uma pessoa que está literalmente caminhando para esse lugar em Cristo. Pessoa que não tem medo de assumir responsabilidades, que está disposto a responder um chamado de Deus. E Deus disse para Abraão: ei, bora. E detalhe, viu, gente? Os parentes de Abraão falaram para ele: não vai deixar nem o endereço para a gente ir lá no Natal comer um pernilzinho? Ele falou: não vai dar. Por que não vai dar? Nem eu sei para onde eu vou. Porque aí começa a acontecer outra coisa. Quando você começa a abrir mão das suas emoções e Deus começa a te levar para um lugar, esse lugar, quem toma a direção é Ele, você perde o controle. Não tinha um GPS, não tinha um caminho traçado. Deus simplesmente falou para ele: larga aí esse lugarzinho cômodo e vamos lá, agora eu vou te mostrar onde é. Vamos lá. Ele sai de um lugar cômodo, de um lugar confortável, onde as suas emoções estavam equilibradas, onde ele tinha o controle de tudo. E Deus chama ele para um lugar onde ele não tinha o controle de nada. Tudo que ele tinha que fazer era confiar no que Deus estava falando. Está começando a entender? Pastor, como que eu faço para entrar nesse lugar em Deus onde tudo está feito? Está aí uma das coisas que começa a acontecer. Você quer mesmo entrar nesse lugar? A primeira coisa que Deus vai falar para você é: você vai ter que deixar essas vontades suas aí, meu irmão. Você vai ter que procurar um lugar onde eu vou te direcionar. Você vai ter que parar de ter o controle de tudo. Você vai ter que parar de querer dizer tudo que tem que acontecer como tem que acontecer. Eu não estou aqui de fato, literalmente, para te acusar, mas para nos sintonizarmos aonde nós estamos. Sabe por quê? Nós vamos entrar neste lugar. Nós vamos manifestar Cristo onde nós estivermos. Só que é importante que nós entendamos aonde nós estamos, para sabermos qual é o caminho que nós temos que percorrer. Só que existe um detalhe interessante. No verso 13, acontece algo. A Bíblia diz que os servos de Ló, os pastores de Ló, começam a ter problemas com os pastores de Abraão, porque o lugar que eles estavam já não comportavam tantos bens e tanto gado, tanta coisa que eles tinham. Daqui a pouco a gente vai ler, amém? Amém, gente? Gente, o que Ló era de Abraão? O quê? O quê? Sobrinho é parente ou não é? É ou não é? É. Escute, parente é uma coisa e família é outra. Parente é parente, família é família.
Outro dia a gente fala sobre isso. Mas Ló era parente. Só que aqui ele aparece no capítulo 13. E Deus tinha falado no 12 que era para Abraão abrir mão. E aqui começa a ter um conflito dos pastores de Ló com os pastores de Abraão. Pastor, o que isso significa? Quando você começa uma caminhada com Cristo, você quer trazer lá de trás o que Deus pediu para você deixar lá, isso vai trazer conflito para você aqui. Se você quiser trazer do passado o que é para ficar lá na sua nova vida hoje, isso vai trazer conflito com aquilo que Deus quer construir na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Deus falou para deixar lá, deixa lá. Aqui Ló já era para fazer parte do passado de Abraão, mas ele estava fazendo parte do presente. Existem coisas que já era para fazer parte do nosso passado, mas ainda faz parte do presente. É por isso que isso ainda traz conflito na sua vida. Porque já era para você ter abandonado, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Eles começaram a entrar em conflito e isso impediu o crescimento deles. Existem coisas na sua vida que não rompe, que não cresce, não flui. Você diz, puxa vida, parece que não dá, parece que não vai. Sabe por quê? Tem coisa lá de trás que ainda está aqui hoje. Deus já te falou para você largar lá atrás, mas você trouxe para o hoje. E isso está impedindo com o que é de Deus cresça na sua vida. Enquanto que Deus falou para você largar lá atrás, você trazer para o hoje, isso vai impedir com que Deus liberou para a sua vida cresça. E Deus falou para ele, Abraão, agora não tem como. Você tentou dar um jeitinho aí, mas não vai ter como. Vamos ler o capítulo 13. Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata, ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Então Abraão disse a Ló, não deveria haver conflito entre mim e você. Vamos lá, vamos prosseguir. Verso 14. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele. Só esse versículo. Agora vamos ler o 14. Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos cavalhais de Manre, que estão junto ao Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Começou a ter problema. Abraão falou para Ló, escolhe para onde você quer ir. Ló, como não é bobo, escolheu a melhor parte, o lugar das planícies. Abraão não ficou com a melhor parte. Só que se você continuar lendo, a Bíblia diz que Abraão se tornou muito mais numeroso e muito mais rico do que ele era. Sabe por quê? A questão não é o lugar que você está, mas se o lugar que você está é onde Deus quer que você esteja. Ah, mas aparentemente o negócio que Deus falou para mim abrir não é muito rentável. Não interessa. Se Deus falou para você fazer, faça, porque é isso que Deus vai usar para te prosperar. Pastor, eu tenho um desejo de fazer uma faculdade assim assada,
Mas todo mundo fala que não dá dinheiro. Não interessa. Se é isso que Deus colocou no seu coração, faça, porque é aí que Deus vai te prosperar. Pare de pensar que a questão é o lugar. A questão é se você está debaixo de uma palavra de Deus ou não. Abraão estava num lugar que aparentemente não era propício para crescer, para avançar, porque esse lugar quem foi Ló. Mas independente disso, Abraão continuou prosperando. Porque existem algumas preocupações que Abraão teve. O verso 14 diz que ele chegou num lugar, preparou um altar, edificou um altar de adoração a Deus. Aqui as prioridades de Abraão já estavam reveladas. Abraão decidiu sair de um lugar de comodismo, viver acima das suas emoções. Ele decidiu ouvir o que Deus tinha para ele. Ele decidiu abandonar Ló, que fazia parte do passado. E ele disse: eu vou reconhecer o Deus que eu vivo. Só que, gente, essa caminhada com Cristo, ela não é tão simples. Como você, eu também sou desafiado todos os dias. Existem dias que nós também somos desafiados. Não pense que o título pastoral ou o líder, seja qual for, não passa por circunstâncias porque tem um título, não. Nós também somos desafiados. A caminhada cristã, ela não é tão simples. Escute. Só que eu decidi uma coisa: eu vou até o fim. E foi isso que Abraão decidiu. Ele falou: eu sei para onde eu estou indo. Só que teve um momento que Abraão também ficou meio na dúvida. Abra Gênesis 15. Capítulo 15 diz assim, verso 1: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, que era o servo. Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Nós já vamos ler. Mas note aqui que, mesmo nessa caminhada, houve um momento que Abraão ficou meio mexido ali com a circunstância. E ele falou: como que eu vou ser tudo que o Senhor disse se eu ainda não tenho nem filho? Eu sei que aqui ninguém viveu isso, ninguém nunca duvidou em meio das circunstâncias. Vocês sempre viveram em fé, amém? Amém, gente? Profeticamente falando. Mas Abraão duvidou, né, gente? Ele começou
a olhar para tudo que estava à volta dele, e ele não encontrava nada. Ele não encontrava nada que ele pudesse se apegar para poder dizer assim: puxa vida, eu estou vendo uma esperança aqui. Um homem que já tinha deixado a sua parentela num lugar cômodo, tinha deixado o seu passado, tinha decidido viver debaixo da dependência de Deus. Mas chegou em um momento que a dúvida começou a querer entrar no coração dele. Porque ele não conseguia ver mais nada. Existem circunstâncias, existem momentos na nossa vida, talvez você esteja num momento como esse, que a gente não consegue ver mais nada. Não consegue acreditar mais em nada. Não só por frustrações, não só por problemas. Às vezes por tanto tempo na igreja você se acostuma com tanta coisa. Isso aqui vira o clube da Luluzinha para você. Como assim? Eu vou lá só para trocar ideia com os irmãos. E você perde, nós perdemos a visão. Não conseguimos mais ter visão. Pensamos que a vida cristã se resume apenas em cultos. Escute. Se você pensa que a vida cristã se resume apenas em cultos, existe um problema muito sério com a sua visão. Porque Deus te chamou para muito mais que isso. Pastor, e o culto faz parte disso. Faz parte disso. Só que Abraão não conseguia ver mais nada. Abraão não conseguia ter uma perspectiva. Talvez existam áreas na sua vida, ou ministerialmente, ou espiritualmente. Pastor, eu já tentei várias vezes, mas eu não consegui. Eu não consigo. Eu não consigo mais fazer projetos, eu não consigo mais fazer planos, eu não tenho mais visão. Eu não tenho onde me apegar. Talvez é o que acontecia com Abraão nesse momento. Ele não tinha onde se apegar, ele dizia: puxa vida, e agora? E ele falou: Deus, como que vai acontecer? Talvez você entrou aqui nessa noite e você tem uma palavra de Deus que Deus liberou sobre a sua vida, que Ele ia fazer isso, que Ele ia fazer aquilo, que Ele ia te levar para as nações, que pessoas iam ser transformadas através da sua vida, e você olha para você e diz assim: puxa vida, como que isso vai acontecer? Talvez você não consiga ver. Talvez você esteja no mesmo lugar que Abraão estava. Mas eu quero dizer uma coisa para você. É nesse lugar que Deus quer falar com você nessa noite. E no verso 5 a Bíblia diz que Deus pegou Abraão. Então o Senhor levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua prosperidade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Deixa eu te falar uma coisa. Deus chegou lá para Abraão e disse: ei, você está num lugar onde você não está conseguindo ver nada. Olhe para o céu, gente. Por favor. Olhe para o céu. Seja sincero o que você está vendo. Sincero. Para quem não sabe, isso aí é placa de isopor, tá, gente? O que você está vendo? Placa de isopor. Nesse momento, crendo que Abraão estava no momento de falar com Deus, ele estava na tenda. E a Bíblia diz que ele saiu para fora, Deus chamou ele para fora. Nessa caminhada cristã, onde Deus quer te levar, Deus quer nos levar nesse lugar onde tudo está feito.
Você se coloca diante dele, você começa a falar com ele algumas vezes e talvez tudo esteja escuro, você não consiga ver nada. É nesse lugar que Deus vai lá, te encontra e diz para você: vem cá, vamos ali para fora. O problema é que o que você está olhando, o que você está vendo é natural. Eu quero te mostrar o sobrenatural. O Espírito Santo quer levar eu e você, o Espírito Santo quer nos levar a um lugar onde nós paremos de ver placa de isopor e consigamos ver as estrelas do céu, consigamos ver de fato aquilo que Ele tem para nós. Ele quer nos tirar de um lugar natural, de um lugar físico e nos levar para um lugar espiritual. Ele está dizendo: Abraão, eu tenho algo para fazer na sua vida. O que eu disse para você, eu vou cumprir. Mas para que isso aconteça, você tem que sair desse lugar que você está. Mais uma vez, pastor, mas não se tratava mais de emoção como a parentela. Ele estava dizendo: você precisa sair deste lugar de incredulidade, de cegueira. Vem para cá. Eu vou abrir os seus olhos e você vai ver o que eu tenho para fazer na sua vida. Escute, Deus está te chamando para fora. Deus está te chamando para fora. Sabe por que tem coisa que você não tem coragem de fazer? Sabe por que tem doidura que você não tem coragem de fazer por Jesus? Porque você ainda não viu isso. Porque o dia que você ver, você vai pirar o cabeção. O dia que você acreditar de fato naquilo que Ele pode fazer, você vai ter disposição para fazer o que tiver que fazer. Quando de fato nós acreditarmos naquilo que Ele disse. O problema é que a visão se perdeu. A gente continua olhando para o que é natural. E quando nós olhamos para o que é natural, nós não conseguimos ter perspectiva da onde vai vir, como vai acontecer. Jesus está dizendo: ei, sai daí. Para de ver o que é natural. Eu quero te mostrar o que é sobrenatural. Para nós continuarmos essa caminhada, você precisa ver o sobrenatural. Lá atrás, Ele deixou o que era emocional, que era a sua família. Aqui Jesus está dizendo para ele, ou Deus está dizendo para ele: sai desse lugar de incredulidade. A única forma de nós vivermos o sobrenatural é abrindo mão do natural. E Deus diz para ele: sai. Vamos continuar. 17. Gente, no 16, Abraão tem uma pequena recaída. Ele se envolve com a carnalidade, com as emoções dele. É quando ele se envolve com Agar. Nasce Ismael. A Bíblia diz que Ismael se tornou também uma nação, assim como Isaac. E eles viveram em conflitos, eles vivem em conflitos até hoje, que é a guerra que nós conhecemos. Pastor, o que significa? Tudo aquilo que você quiser construir segundo a sua vontade, isso sempre entrará em conflito com aquilo que Deus quer construir na sua vida. Aqui Abraão já estava caminhando, mas ele deu uma vacilada. Ele quis dar um jeitinho para Deus, sabe? Falou: está demorando muito, Deus, então eu vou deitar com a serva aqui para tentar construir algo para o Senhor, para ficar mais fácil. Ei, para de querer ajudar Deus. Deus sabe como Ele faz. Deus tem os meios dele. Ele não precisa da sua ajuda. Ele não precisa da minha ajuda. Mas ainda assim, Abraão continuou a caminhada. Capítulo 17. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Olha só, gente, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência numerosa.
Abraão se prostrou com o rosto em terra. E Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a aliança com você. Você será o pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o Deus, o seu Deus e o Deus da sua descendência. Amém? Preste atenção, nós já estamos encerrando. Tudo isso acontece e chega aqui no momento com 99 anos. Deus fala para ele: agora você vai ser pai de uma grande nação. Só que acontece algo interessante aqui. Aqui Deus muda o nome de Abrão para Abraão, ok? Pastor, o que isso quer dizer? Quando foi que Deus mudou o nome de Jacó? Quando ele teve um encontro com Deus, não foi? Por que Deus muda o nome de Abrão para Abraão aqui? Porque aqui de fato ele estava entrando naquilo que Deus tinha dito que ele se tornaria. Uma trajetória que levou ele até um lugar que Deus disse que ele estaria. Escute, Cristo, nós indiscutivelmente estamos em Cristo. Essa é a realidade dele. Existe uma trajetória e nós precisamos entrar neste lugar. Assim como Abraão percorreu este lugar e ele chegou nesse lugar. Pastor, e o que tem a ver a mudança de nome? Escute, quando o nome dele foi mudado, essas eram as evidências de algo que tinha acontecido na vida dele. Quando de fato nós entendemos que somos filhos de Deus, aí sim é que começa a ficar claro que algo aconteceu na minha e na sua vida. É por isso que eu disse que isso não tem como impor sobre ninguém. É a trajetória, é a caminhada que vai trazendo isso. Pastor, como isso? Primeiro é importante que você entenda que algumas coisas vão ter que ser deixadas. Assim como Abraão, para entrar no lugar que Deus tinha falado para ele, ele teve toda uma trajetória. Eu e você, para que nós possamos viver essa realidade em Cristo, nós temos que estar, ou melhor, para nós entrarmos nessa realidade, nós temos que estar nessa trajetória. Pastor, não deixei nada, nem estou disposto a deixar. Pastor, mas não é por esforço. Ninguém está falando de esforço. Estamos falando de entrega, é diferente. Esforço é uma coisa, entrega é outra. Esforço é quando alguém te obriga. Entrega é quando você decide. Escute, a vida cristã, ela tem que ser uma vida relevante. Você precisa ter uma vida relevante em todas as áreas da sua vida. Você precisa ser relevante. Pastor, como assim? Você precisa fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença. E isso só vai acontecer se de fato Cristo for expressado em tudo que nós fizermos. Nós não podemos nos perder com as coisas daqui. Precisa ficar claro da onde nós viemos, o que nós viemos fazer e para onde estamos indo. Existem coisas muito pequenas que nos fazem se perder.
as nossas emoções. A maior dificuldade do ser humano é lidar com as emoções. Isso em todos os níveis. Decida viver aquilo que Deus disse, independente do que você está sentindo. Decida ser o que Ele diz que você é, por mais que tudo diga que você não é. Pastor, eu não estou nessa trajetória. Então hoje é dia de nós nos posicionarmos e dizermos: eu quero entrar nesse lugar. Eu quero entrar nesse lugar. Pastor, se nenhuma dessas coisas aconteceram na minha vida, você precisa se render a Ele e dizer: Senhor, eu quero entrar nesse lugar. Existem coisas que às vezes parecem exageros de alguns. Passar a noite buscando a Deus, lendo a Bíblia, orando. Como assim sair, orar pelos outros na rua? Isso não é para mim. Escute. Quem tem uma chama viva dentro de si não consegue manter ela dentro de você. Ela começa a queimar tanto. Ela começa a queimar tanto que você não consegue conter ela dentro de você. Quando a água viva começa a ser agitada dentro de você, você não consegue segurar ela dentro de você. Não tem como entender, não tem como explicar isso. E isso não está ligado a cargo, a chamado, a título. Está ligado a uma vida com Deus. Está ligado a uma caminhada com Deus. Quando você começa a se relacionar com Ele, eu desafio você. Se você não busca Deus por algum motivo, se você não tem isso como prioridade na sua vida, comece a buscar a Deus todos os dias. Comece a se entregar, decida abrir mão de algumas coisas como Abraão abriu. Comece a se alimentar daquilo que vem dos céus. Que dentro de poucos dias você vai estar doidinho. Doidinho como? Doidinho por Jesus. E dizendo: agora eu entendo o que você está falando. Porque tem coisa que parece que nós somos bitolados. Mas não tem como eu explicar algumas coisas se você não experimentar dela. Você só pode entender a dimensão de algumas coisas se você entrar nesse lugar. E Cristo está te chamando para esse lugar, dizendo que este lugar é para todos. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, e Ele diz aqui que você é participante da natureza dele, não é para mim, é para nós. Mas na natureza dele existe vida. Existe vida. Mas às vezes a gente se perde com coisa besta. Se perde nas emoções. Sabe, eu nunca ouvi Jesus falando que não ia com a cara de ninguém. Mas a gente se acha no direito de achar que não vai com a cara de alguém. Eu não vou com a cara de fulano de tal. A gente não consegue ver como Jesus via. Se a nossa visão estiver errada, a gente vai ver as coisas do nosso jeito. Nós precisamos ver como Ele vê. Precisamos sentir como Ele sente. Eu queria que você se colocasse de pé, fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Fique à vontade, abra o seu coração para Ele. Talvez você quisesse se prostrar. Eu não sei qual é o posicionamento físico que você vai tomar. Mas eu queria que você se rendesse espiritualmente a Ele.
rasgo por inteiro, faço tudo, mas em novamente eu mergulho na minha dente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas em novamente eu mergulho na minha dente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei. Não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou o santo dos santos
responda ao chamado do Senhor. Ele está dizendo: abra mão agora das suas emoções, desse lugar cômodo, desse lugar confortável. Vem, eu quero te guiar. Vem, eu quero te direcionar. É verdade, você não vai saber o dia de amanhã, mas não vai te faltar nada. Vamos, deixa para trás. Deixa para trás todo o ló que existe na sua vida. Deixa para trás. Deixa o passado, deixa para trás. Deixa para trás, deixa. O lugar que Deus está te levando, o passado não entra. Deus está te chamando para viver coisas novas, e o passado não entra neste lugar. O Espírito Santo agora ele toca a sua vida, a sua mente agora. Ele entra dentro da sua tenda, assim como ele entrou na tenda de Abraão, no lugar onde ele estava. E ele diz: filho meu, filha minha, sai daí, vem para fora. Vem para fora. Eu quero abrir os seus olhos. Eu quero abrir os seus olhos. Eu declaro agora a sua vida sendo tocada, olhos sendo abertos agora, olhos espirituais sendo abertos agora, visão sendo aberta agora em nome de Jesus. Volte a ver, veja novamente, veja novamente. A incredulidade te tornou alguém cego. Você não consegue mais crer em algumas coisas. Deus está te chamando para fora. Filho meu, filha minha, vamos para fora. Eu vou te mostrar o que eu tenho para você. E aonde os seus olhos alcançarem, eu te darei por herança. Volte a sonhar novamente, volte a crer novamente. O nosso Deus ainda faz milagres. Deus está tocando a sua vida nessa noite. Espírito Santo, que você seja tocado pelo Espírito. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa Ele falar com você neste momento. Quanto tempo faz que você não ouve a voz dele, né? Ele quer falar com você. Quando ele falar, como um fogo vai ser aceso dentro de você. Nós estamos caminhando para esse lugar em Cristo. Nós estamos entrando na terra. Nós estamos entrando em Cristo. Cristo é esse lugar onde tudo está feito. Nós deixamos tudo, amigos, para viver o que o Senhor nos chamou para viver. Mas nos desperta, ó Pai. Abre os nossos olhos. Faz queimar em nosso coração uma paixão, um fogo por Ti. Acende a chama, aumenta o fogo em nosso meio. Que possamos estar desesperados, enlouquecidos pela Sua presença, sem calcular o preço, e dispostos a nos entregar, a nos
entregar a queimar em sua presença, a queimar em sua presença. Queremos chegar vazios diante do Senhor, porque tudo que tínhamos queremos entregar aqui. Oh Espírito Santo, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Eu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. nós vamos formar grupos de 3 pessoas. Faça isso, escolha 3 pessoas. Fecha a roda aí, dê as mãos. Feche seus olhos. Você vai orar pela sua pessoa da direita. Pastor, pelo quê? Para que ela possa receber de fato um toque do Espírito Santo nessa noite. Que ela possa receber o toque do Pai, que ela possa se sentir como filho, assim como o nome de Abraão foi mudado para Abrão, de Abrão para Abrão. Ela possa ser tocada para sair daqui com a convicção que de fato ela é filha, que ele é filho. Se você sentir o desejo no meio da oração de tocar a pessoa, não tem problema, mas você vai orar para que o Espírito Santo se manifeste de uma forma diferente. Espírito Santo, eu te peço nessa noite, pega esse povo nessa noite, eu te peço, Espírito Santo, pega esse povo nessa noite, eu te peço, doce Espírito. Vamos, Espírito Santo, eu declaro a vida sendo liberada neste lugar, assim como em Atos dos Apóstolos. Estremece esse lugar em nome de Jesus. Eu declaro a vida, o toque do Espírito, o Espírito Santo que testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Uma vida sendo liberada nesse lugar. Que venha aos céus, que venha aos céus. Então me tira o medo.
forte é você. Chuva forte é você. Vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você. Sobre você. Você que já orou com alguém, levante suas mãos aos céus. Libere essa vida que está dentro de você. Diga Jesus o quanto você ama Ele. Chamamos Jesus. Chamamos. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você. Chuva forte é você. Vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Tem alguém com alguma enfermidade no nosso meio, seja ela qual for, dor de cabeça, dor nas costas, eu queria que você viesse aqui na frente, nós vamos orar por você. Pastor, eu estou com enxaqueca, estou com dor nas costas. O médico me deu um diagnóstico que diz que é irreversível. Nós vamos orar por você. Pastor, tem alguém na minha família que está com problema também? Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. A nossa realidade em Cristo é que nós somos curados. E a oração que nós vamos fazer agora é para manifestar essa vida. Amém? Eu queria que vocês fechassem os olhos. Renan, pessoal, Alex, Alan, William, vamos lá, vamos orar pelo pessoal. As mulheres aí nos ajudem. Eu queria que cada um tocasse alguém, começasse a orar. E a igreja estendesse as suas mãos para cá e levantasse sua voz. Eu quero ouvir a sua voz orando por eles agora. Levante a sua voz. Comece a orar agora. Declare o milagre acontecendo. Só o nome de Jesus. Tem mais gente aqui. Nome que traz cura, salvação. Só o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar o Pai o Filho. Senhor, eu oro por cada homem, cada mulher, cada jovem que está aqui na frente. Espírito Santo, eu declaro o Senhor tocando cada um agora, desde a planta dos pés até o último fio da cabeça. Seja qual for a sentença, o diagnóstico médico, eu declaro agora ele sendo revertido em nome de Jesus. Seja qual for a palavra que foi liberada, eu declaro a realidade dos céus agora se manifestando. Toda dor nas costas, todo bico de papagaio, todo câncer, vai embora em nome de Jesus. Toda gastrite nervosa agora, eu declaro vai embora em nome de Jesus. Pneumonia, gripe, dor de cabeça, vai embora em nome de Jesus. Eu declaro enxaqueca agora, vai embora em nome de Jesus. Dores nas costas, eu declaro vai embora. Artrite, artrose, vai embora em nome de Jesus. A realidade de Cristo se manifestando agora em cada um
acontecendo. Eu declaro cada um que está nos assistindo agora, seja onde for que estiver, eu declaro um milagre acontecendo. Espírito Santo, eu declaro a vida do Senhor tocando cada um desses, a vida de Deus se manifestando. Em nome de Jesus. Nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Cante essa canção. Só o nome de Jesus, todas as ações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou. Vamos, creia nisso. Acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome o inferno treme. Seu nome. Em seu nome os coxos andam. E em seu nome os cegos veem. Em seu nome os mortos vivem. Há poder no seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder no seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder no seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder no seu nome, Jesus. Diga isso. Há poder. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus. E em seu nome o inferno treme. Em seu nome os coxos andam. Em seu nome os cegos veem. Em seu nome Aleluia. os Quantos creem no que acabou de cantar? Então aplauda ao Senhor, dê brados de vitória com o melhor que você tiver. Aleluia! Glória a Deus.